título da mensagem de hoje é 3 festas, 3 testemunhos. Nosso Deus é um Deus de festa. Diga, Deus gosta de festa. Como é que você sabe disso? Vamos lá, você repetiu comigo. Glória, pastor, porque eu confio no Senhor, joia. Mas me fala por que você acredita que Deus gosta de festa. Antes de eu ler os textos bíblicos. A hora que eu ler, você vai ver Deus falando sobre celebrar festas. Mas por quê? Como Deus gosta de festa? O que tem em festa? Alegria? Quer? Eu ouvi alguém falar comida. Comida, pastor, comida. De manhã teve um que falou comida. Eu falei, que mais? Outro falou bolo. Eu falei, bolo não é comida. Você vê que a gente gosta tanto de comer que ele consegue separar o departamento bolo e o departamento comida. O que mais que tem? Celebração, música. Tem ou não tem? A Bíblia diz que no céu a música não para. A celebração a Deus não para. E uma das revoltas do diabo é que ele era um regente do coral de Deus e hoje ele não pode mais cantar, celebrar, adorar a Deus, e nós podemos. E às vezes tem gente que vem para a igreja e fica de boca fechada, não adora. Deus é um Deus de festa. E o que Deus quer nos ensinar, e hoje essa mensagem eu vou procurar, o Espírito Santo vai nos usar de uma forma bem didática para abrir o nosso entendimento, para mostrar que cada festa é Deus deixando uma marca, é Deus deixando uma direção, uma visão, um testemunho. Não é à toa, não é em vão. As 7 festas bíblicas, eu vou falar daqui a pouquinho com você sobre isso dentro do calendário judaico, que Deus mandou celebrar, dentre várias 7, e 3 se destacam. Cada uma delas tem seu significado e seu testemunho. Porque Deus quer que uma das marcas mais importantes do povo dele, de quem serve a dele, é festa. Deus mandou fazer festa até no deserto. No Egito, os egípcios ficavam doidos, indignados. Como é que esse povo continua crescendo? Eles são oprimidos e crescem. Era marido fazendo festa com a esposa em casa e os filhos nascendo. Era depois de tempo de aflição celebrando. Paulo e Silas, depois de tomar uma surra, serem presos injustamente, dentro do cárcere vão orar e cantar louvores a Deus. Eles fazem uma festa na prisão dizendo, que honra, Senhor. E aí Deus tem que mandar anjo para abrir a prisão, porque festa é lugar de liberdade. Ei, presta atenção que Deus está nos ativando para um mês de liberdade em Cristo Jesus. E eu começo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Os versos 21 e 22, diz assim: todavia lembro-me também do que me pode dar o quê? Esperança. Jeremias viveu em um tempo difícil. Ele tinha que profetizar, anunciar juízo de Deus, e o povo não dava ouvidos. Toda vez que Deus anuncia um juízo, Ele não quer destruir, Ele quer salvar. Eu vou voltar para um exemplo que eu tenho dado aqui para ficar bem claro. E tem aqui professores no culto que podem dizer, quando um professor aplica uma prova, ele quer acabar com a turma dele? Ela quer acabar com a turma dela? Quer promover. Aplica-se uma prova para promover, para subir o nível de qualificação do grupo, para medir a capacidade e focar onde precisa, onde há uma deficiência maior. E Deus executa pequenos juízos para alinhar a gente, para a gente não se perder no grande juízo, que acreditando ou não, todos vão passar por ele. Não precisa ter fé para passar pelo juízo, vai ter que passar. Precisa ter fé para ser salvo. Quem crer, a Bíblia diz, e for batizado será salvo. A fé é necessária para a salvação, mas o juízo é para todos. E aí a gente vê Jeremias anunciando, olha, vamos nos consertar, e ninguém dá ouvido.
E no meio dessas lamentações de Jeremias, que não é um livro de murmuração, Jeremias não era um murmurador, Jeremias não se fazia de vítima, Jeremias não queria que as pessoas olhassem para ele com dó, nada disso. Ele chora pelos pecados de Israel, ele chora pela dureza do coração do povo, ele chora porque ele quer que o povo caia em si e reconheça que ainda há uma oportunidade em Deus para eles. E por causa da dureza do coração do povo, ele chora. E aí ele escreve: lembro-me do que me pode dar esperança. Que bom que você veio no primeiro dia da semana, começar a sua semana recebendo uma palavra que pode te dar esperança. Porque os desafios não vão esperar. Os desafios não vão olhar e vão dizer: ah, o Rogério essa semana não foi para a igreja, o Rogério não recebeu uma palavra, então eu não posso cruzar o caminho dele, porque ele não está preparado para mim. Não, os desafios vêm, eu e você estando preparados ou não, eles vêm, as provas vêm, as lutas vêm. A diferença é que nós vamos encarar tendo esperança e tendo fé. Nós vamos sendo encorajados, nós vamos sendo capacitados, nós vamos sendo alinhados. Ele diz no verso 22 sobre algo incrível, que se não acontecesse a gente estava tudo lascado. Graças ao grande amor de quem? Do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Sabe aquela: minha paciência com você está acabando, e Deus diz: eu estou renovando a minha paciência com você, mas não abusa, eu estou renovando, eu estou te dando mais um dia. A cada manhã a Bíblia diz que essas misericórdias se renovam. Hoje é mais um dia de renovo, de misericórdia, graça e favor de Deus. Mas é mais um dia de escolhas. Eu falei esses dias aqui, tem uma marca de shake, eu vou falar, Herbalife, por exemplo. Quem aqui já foi no Espaço Vida Saudável da Herbalife? Quem já fez uma refeição na Herbalife? Aí vai ter aquele quadrinho lá, um pôster com o corpo humano. Aí tem um bem obeso, com um monte de coisa de fast food. Quem lembra disso aí? Aí está escrito em cima: você é o que você come. Está vendo como você foi? Você não lembra do gordinho, mas lembra da frase. Você é o que você come. Eu digo para você, nós somos, a cada dia, a construção do resultado das nossas escolhas. Escolhas que fazemos estão construindo quem estamos nos tornando. Escolhas boas ou escolhas ruins estão nos levando para algum lugar. Se eu e você pudéssemos conversar com o nosso eu de 10 anos atrás, quem daria conselhos para mudar muita coisa? Levanta a mão, minhas duas já estão erguidas. Ah, meu Deus. Só que se a gente ficar olhando para trás, a gente não constrói para frente. Então não dá para lamentar o que passou. Dá para olhar para o hoje e fazer o melhor que podemos, com o melhor que temos na presença de Deus. Assumir essas misericórdias, celebrar essa graça, esse amor na presença de Deus. E aí em Êxodo 23, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23, verso 14, eu vou ler na nova versão transformadora, depois eu quero ler também na nova, vamos direto já na nova tradução linguagem de hoje, pronto, vai para poder acelerar aqui, ganhar tempo, para eu falar mais outras coisas. Eu nem vou ler na NVT esse, do 18 em diante eu leio na NVT, mas vamos lá, 14 ao 17, Êxodo 23, verso 14, 3 vezes por ano, vocês comemorarão uma festa em minha honra. Você pode dizer comigo, diga festa, é sinônimo de honra. Quem foi que disse isso? Deus. Deus fala com Moisés: Moisés, o que foi, Senhor? Você vai dar algumas instruções para o meu povo. Pode falar. 3 vezes por ano vocês vão fazer uma festa, mas é a festa. Por que motivo, Senhor? Para me honrar. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Tem gente que fala muito em honra, mas não celebra de verdade em honra. Sempre entrega para Deus qualquer coisa e de qualquer jeito. Eu fico imaginando Deus olhando a nossa entrega no trabalho, a nossa entrega no lazer, a nossa entrega na hora do desfrutar.
E a nossa entrega é na hora do servir, quem ainda está servindo, né? A nossa entrega é na hora do adorar. Honrar precisa ser expressada. Honra não são apenas palavras. Prova disso, repito o que acabei de falar. Jesus disse a esse povo: honra-me com os... Honra não é apenas palavra. Atitudes. De um coração que tem honra a Deus, que reconhece o valor de Deus. Alguém diz assim: eu não vou para a igreja, eu não vou mais para o culto. Por quê? Porque eu fui e eu pensei que as pessoas iam me valorizar mais, que as pessoas que iam me cumprimentar de um jeito. E pelo amor de Deus, a igreja precisa ser um ambiente acolhedor. Até o confronto que tem que existir, ele é a Bíblia que faz, não sou eu e você. A gente está aqui para apontar o dedo para ninguém. Deixa a palavra ir falando com todo mundo. Fala comigo, fala com você, amém? Mas eu continuo cultuando, adorando, servindo a Deus, porque eu estou honrando a Ele. Alguém diz assim: sabe, eu não gostei, eu não vou porque eu não gostei do jeito. Mas espera aí, o culto era para honrar o seu gosto ou o gosto de Deus? Era para honrar você, eu ou a Deus? Tem gente que não gosta de festa. Hoje acabou o culto de manhã e o irmão muito precioso veio falar comigo: pastor, essa palavra falou comigo. Eu não vou falar que é o Zé Paulo porque eu não gosto de expor as pessoas. Eu jamais faria isso, ainda mais com o ancião da igreja. Mas um determinado irmão chegou para mim e falou: pastor, eu tomei uma surra hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: isso o senhor falou de festa. Aí eu não posso deixar de falar de novo. Gente, tem gente que não gosta de festa. Você conhece? Eu tenho até que me controlar para não falar. Quem não gosta de festa nem gente é, mas é. Eu gosto de festa. Nosso Deus. E hoje eu preguei e falei: Deus, obrigado. Como que eu sou parecido com o Senhor? Sabe aquele culto que você fala hoje? Maravilha. Irmão, meu aniversário, se quiser fazer festa 7 dias seguidos, pode fazer. Foi em maio. Quer fazer festa semana que vem, pode fazer, que eu aceito. Não, pastor, não deu para a gente fazer uma festa decente. Senhor, vamos fazer. Estou pedindo nada não, só estou dando exemplo. Vamos embora. A única coisa que semana que vem vai ser a festa da batata, porque a gente vai estar no jejum. Ei, Deus gosta de festa, porque o lugar que vai haver pranto e ranger de dentes é do inferno para o lago que arde com fogo e enxofre, para onde até o inferno vai ser lançado. No céu é festa. Eu fui criado para viver com Deus eternamente. Eu vou para o céu, mais alguém? Eu gosto de festa, gente. Quem gosta de ficar lamentando, murmurando, está apontando para o lado errado. Está apontando para onde há pranto e ranger de dentes. Eu quero viver. Eu quero que os meus olhos, o meu coração, o meu estilo de vida aponte para aquilo que eu quero para a eternidade. Festa, alegria, servir a Deus, conhecer a Deus, me relacionar com Deus. Deus é um Deus de festa. E Ele manda fazer festa, celebrar festa. Nossa, como eu fiquei feliz. Falei: Deus, nós está assim, ó. Nessa aqui, tem umas que eu preciso dar uma alinhada em mim bastante. Mas nessa aqui nós estamos alinhados. Festa é sinal de honrar. Não tive isso, não tive aquilo, mas eu continuo servindo a Deus. Por quê? Porque servir a Deus é honra a Deus, não é aos outros. É honra a Deus, não é a instituição ou a denominação da igreja na terra, é a Deus. Claro que eu tenho um lugar onde eu vou servir, onde eu vou adorar, onde eu vou honrar a Deus, mas a honra é a Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Continuar festejando é continuar honrando a Deus. É dizer: Deus, está difícil, mas eu vou te honrar. Porque se está difícil na tua presença, imagina se o Senhor não estivesse comigo. Deus, se está doendo, se deserto, imagina Israel no deserto, quando Deus fala: eu estou tirando vocês do Egito. Eles falam: poxa, que bênção, e aí? Vocês vão para a terra prometida? Nós vamos direto? Não, primeiro vocês vão para o deserto. E vai demorar lá? Depende de vocês. Mas é o seguinte: antes de entrar na terra prometida, tem que ter festa no... Tem que ter festa no deserto. Às vezes nós não acessamos algumas promessas de Deus porque a gente não aprendeu a celebrar no deserto. Eu vou falar de novo, essa é boa. Se fosse famosinho ia dar aquela, sabe? Às vezes nós ainda não acessamos nossa terra de conquistas
Porque não aprendemos a celebrar festas em honra a Deus no deserto. Deus tira o povo hebreu do Egito e diz: antes mesmo de entrarem na terra prometida, celebrem para mim todos os anos festas no deserto, porque eu os libertei, porque eu vou dar colheita a vocês e porque eu estarei presente no meio de vocês. Deus manda fazer festa para Ele, mesmo em nossos dias de deserto, em nossos dias sombrios. E eu volto só a citar aqueles exemplos. Paulo e Silas dão uma festa no cárcere e Deus abre a prisão. Deus fala: não tem jeito, eu vou ter que abrir a prisão, porque esses caras estão dando festa no cárcere. Paulo escreve uma carta à igreja, ao povo de Filipos e a todos. Chegou a nós. Filipenses é conhecida como a carta, alguém sabe? Carta da... Falei quarta-feira aqui, da mentalidade brilhante. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Carta do quê? Da alegria. E Paulo escreveu estando preso. Ah, pastor, mas ele escreveu preso na expectativa de ser solto, salvo. Não, na verdade ele já tinha sido julgado e condenado à morte. Não, peraí, pastor, você está me dizendo que uma carta escrita por Paulo, preso injustamente, condenado à morte injustamente, ele escreveu, e essa carta ficou marcada por causa do seu teor, do seu conteúdo, como a carta da alegria. Um homem condenado à morte injustamente. Sabe por quê? Esse mesmo Paulo vai dizer: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus está livre. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, ninguém pode impedir. Eu vou dizer de novo: se eu e você entendemos relacionamento com Deus, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, ninguém pode impedir. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Pastor, mas a gente vai morrer. Paulo vai morrer, morreu. E outro, mas Deus não é Deus de vivos ou de mortos, porque para Deus está todo mundo vivo. O que morre é a carne, é a matéria. Viemos do pó, a Bíblia diz, e ao pó voltaremos. E o Espírito veio de Deus e volta para Deus, para o juízo. Então, fisicamente, humanamente falando, vivo ou morto, para Deus nós continuamos vivos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O relacionamento com Deus continua. Por isso Deus está esperando gente que faça festa, porque o conheceu de tal forma que diz: Deus, isso aqui vai acabar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver do jeito certo. 3 vezes por ano, comemorem uma festa em minha honra. Eles estavam vivendo o êxodo, a mudança, eles estavam vivendo transição, e Deus nos dá essa palavra no meio de um... Gente, Deus é muito... Jesus, eu te amo, eu amo a Bíblia. Olha que incrível, gente. Amanhã nós estamos pregando de êxodo, um tempo de transição e de mudança, um tempo de sair de opressão e ir rumo à terra prometida. Deus nos dá essa palavra no meio de uma transição nossa. Também creio que para terras prometidas é a Bíblia alinhada. E aí ele vai dizer no verso 15: no mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento ou asmos, como eu ordenei. Durante os 7 dias de festa, não comam pão feito com fermento. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. A primeira festa, que é a da Páscoa, já é ligada, conectada em um dia de diferença para a festa dos pães asmos. As 3 festas principais, diga comigo: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Guarda isso, a gente vai falando hoje aí. A Páscoa, no 14º dia depois da primeira lunação do ano, para marcar o período da saída do Egito. Lembramos, saímos do Egito, chegou o dia Páscoa. Na festa da Páscoa, eles comiam, repete comigo, ervas amargas,
cordeiro, pão sem fermento. Isso no 14º dia. No 15º vinha a festa dos pães asmos. Eles começavam a semana a comer pão sem fermento. E olha como Deus alinha tudo. Eu já tinha anunciado que ia ministrar essa mensagem semana passada ou retrasada. Quem lembra disso? 3 semanas atrás que foi. E quarta-feira, no meio da mensagem, Deus falou comigo. Segunda-feira da semana que vem em diante, faz 10 dias de jejum de Daniel. Ou seja, a gente falou lá atrás de uma mensagem que falaria sobre se abster de algo, se consagrar, e Deus vai alinhando e nos chamou para uma consagração que no final do culto hoje eu vou falar com você. O Espírito Santo não erra, não contradiz, ele alinha. A primeira festa tinha cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, para ensinar algumas coisas. Que agora vocês vão ser livres do Egito. Então agora a nossa vida vai ser só no bem bom. Não, ainda terão ervas amargas pela frente. Sabe, pastor, agora eu sou de Jesus, está tudo bem, não tem mais problema, acabaram-se meus problemas. Não é bem assim. Ainda vamos ter que lidar com ervas amargas ao longo da caminhada. Jesus avisou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É mais ou menos assim, ó. Só para a gente fazer um paralelo. Pensa na mesa da Páscoa. O que tinha na mesa da Páscoa mesmo? Alguém lembra? Cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, é pão sem contaminação. Jesus vai falar para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ele não estava falando do fermento em si, mas da influência. Cuidado com as mesas que você senta e o que você ouve. Cuidado com quem influencia a tua vida. Cuidado com quem influencia a tua mente. Jesus avisou um pouquinho só de fermento, leveda, estraga a massa inteira. Tem gente que está numa construção de anos. Uma influência errada faz a pessoa perder tudo. Quem já viu isso acontecer? Gente, está tudo na Bíblia, gente. E tem gente que fala que é caretice ir para o culto. Ir para o culto, além de adorar e honrar a Deus, é estar um passo à frente do resto da humanidade. Porque a gente vai receber instruções de Deus para aquilo que Ele já sabe. Ele já sabe como é a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. E vai nos instruir. Além de receber a honra. O pão sem fermento é Deus falando, olha, na mesa de vocês não deixem contaminação. Cuidado com quem vocês gastam e investem muito tempo ouvindo. É você que escolhe. Segundo, ervas amargas, vocês ainda vão ter lutas, desafios. Aí, fazendo um paralelo aqui com João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, na mesa da Páscoa ainda tem ervas amargas, mas tem de bom ânimo eu. Quem é esse eu? Jesus, que na mesa da Páscoa é quem? O Cordeiro, venceu o mundo. É Jesus dizendo mais ou menos assim, desde a Páscoa, ei, terão desafios, mas olha para o outro lado da mesa, porque tem uma provisão maravilhosa na mesa de vocês. Irmãos, os nossos desafios e lutas não são maiores do que a glória, a graça e o poder de Deus que estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Não são. Celebre a Páscoa. Por que Deus manda celebrar a Páscoa? Para honrá-lo, não apenas para honrá-lo. Também para nos encorajar e nos ensinar como viver. Ensinar que os desafios não são maiores do que a liberdade que Cristo conquistou por nós. Você crê nisso? O verso 18 ainda vai dizer assim, agora eu pego aqui na nova versão transformadora, aliás, verso 18 não, agora é Êxodo 34, verso 18. Aqui é o verso 18, acabei. Êxodo 34. Verso 18, olha aqui comigo. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma seu pão sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebre essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é aniversário da sua partida do Egito. Fala comigo, aniversário. Quem mandou comemorar? Foi Deus. Mas que aniversário que Ele mandou comemorar aqui? Que significa o quê? Libertação. A gente comemora e deve comemorar aniversário de nascimento, legal, joia. Mas Deus mandou celebrar também aniversário de libertação.
Ele vai dizer mais aqui para a gente, ele vai dizer: as primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias, seus rebanhos de bois e ovelhas, para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue. Aí ele vai falar sobre o resgate e tal. Aí no verso, deixa eu ver, 20 e 21, põe o 21 aí já para mim. Você tem 6 dias na semana para fazer o quê? Os trabalhos habituais, comum. Mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Cuidado, gente que trabalha e não tem o seu tempo para Deus e para a sua família. É bíblico parar e ter um tempo para amar, adorar, conhecer, se relacionar com Deus, para ter um tempo livre com a família. Eu estou com a minha família todo dia, mas é aquele tempo livre, não é aquele tempo dividido. E o tempo para contemplar o que Deus está fazendo. Continua ainda no verso 22, diz assim, ó: celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 23 vai dizer assim: 3 vezes por ano todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. E o 24 diz: expulsarei. Quem é que está falando? Deus. Ele vai fazer. Quem celebra a festa para Deus, tem Deus entrando na sua guerra. Vou falar disso já, presta atenção nisso. Expulsarei as outras nações de diante de você, e aumentarei seu território, para que ninguém cobice sua terra, enquanto você comparece diante do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Ai, eu não posso, porque se eu for para o culto, o outro meu concorrente fica trabalhando e vai me passar. Ai, eu não... Deus já sabia. Deus já sabia do tempo que a gente vive agora, de hiperativismo, onde as pessoas confiam mais no seu braço do que no seu Deus. Por isso não honra a Deus em seus tributos, em seu tempo, em sua disposição. E aí Deus fala: voltem a me honrar, voltem a oferecer a mim. Ele fala: ninguém deve comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Deus está falando sobre ofertas ali, das colheitas, dos animais e tudo, mas Deus está falando sobre tudo. Não é sobre a oferta apenas, é sobre tempo, é sobre confiança, é sobre relacionamento. É tão importante para Deus a gente confiar nele nesse sentido, que ele fala: eu vou expulsar as outras nações, os inimigos do teu caminho. Sabe aquelas batalhas que você fala: eu já tentei de todo jeito, não consigo? Quem já tentou resolver algo, aí Deus fala: eu vou entrar em ação, só vem me honrar que eu vou fazer o que você não consegue fazer. Sabe, pastor, se eu pudesse mover o coração daquela pessoa para ser favorável, para mudar, Deus pode fazer. A segunda coisa que ele fala aí: para que ninguém cobice sua terra. Então aí o outro vai vir, vai passar na minha... Não, fica tranquilo, que enquanto alguém já disse uma frase, e é verdade, claro, não é para ninguém viver alienado e deixar de trabalhar, não é isso, mas enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Quantas vezes eu vim pregar doente? Quantas vezes eu vim pregar no meio de pressão e opressão? Eu já vim pregar debaixo de ameaça, e vocês nem sabem. Ameaça. Vamos sequestrar, Zé? Falaram que eu me sequestrar. Eu vim pregar. Continuei vindo. Porque minha vida já é de Jesus. Sua vida já é de Jesus. Paulo entendeu isso. Pedro entendeu isso. Os apóstolos entenderam isso. Gente, ninguém pode matar quem já morreu. Está vivo aqui. Um tempo a mais aqui é lucro, morrer é Cristo. A gente é de Jesus. A gente já tem um destino eterno, a gente tem confiança. As coisas não acabam aqui, nem acabam de qualquer jeito. É Deus quem está cuidando de nós. Mas se alguém tenta: Deus, eu só estou te honrando. Cuida. Cuida de honrar o voto que você fez a Deus. Quantas pessoas fizeram votos a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor, e na hora de honrar a Deus, honraram o diabo, as coisas que o diabo arrumou como desculpa para não honrar o que prometeu para Deus. Isso é grave. Quando a gente lê Eclesiastes 5, depois leia Eclesiastes 5, você vai ver como é grave diante de Deus fazer um voto e não honrá-lo. Para Deus não tem desculpa.
Ninguém foi obrigado a voltar mais uma vez que o fez. Ainda que doa, ainda que haja sacrifício, honre. E aí Deus fala, eu vou livrar você da cobiça, enquanto, presta atenção gente, que isso aqui é a chave, ó. Deus expulsando, quem quer Deus guerreando em seu favor, fala amém. Então é Deus expulsando, Deus aumentando seu território, quem quer aqui Deus aumentando suas conquistas, promessa de Deus, Deus te livrando da cobiça de alguém tomar o que é teu. Só que ele diz aqui, ó, o que ele diz aqui? O quê? O quê? Enquanto você faz o quê? Diante de quem? É o que você está fazendo aqui agora, meu irmão. Enquanto você está aqui adorando, Deus está lutando lá fora em teu favor. Deus está protegendo a tua semana, o teu mês. Deus está guerreando em nosso favor. Ele está. É a Bíblia que diz, não sou eu, está escrito na Bíblia. Eu não estou apresentando para vocês um livro, um projeto meu. Eu não estou apresentando um treinamento meu, uma mentoria minha. Eu estou dando a Bíblia, a palavra de Deus. Quem falou, quem se comprometeu, honra o que falou. Deus está fazendo na minha e na sua vida. Não significa que não terá ervas amargas, não significa que não terá desafios, mas Ele está presente, quem entende? Ele falou, enquanto vocês estiverem me honrando, enquanto vocês estiverem me adorando, fica tranquilo, eu vou expulsar. Gente, Deus gosta tanto de festa, e Deus quer que a gente testemunhe com festa. Pensa comigo, quando fala que eu expulsarei nações, eu vou guerrear no lugar de vocês, eu vou guerrear com vocês, por vocês. Presta atenção, quando Israel sai do Egito, eles passam 40 anos no deserto, tal, Deus precisa moldá-los, ok, mas aí eles vão entrar na terra prometida. O que eles precisavam vencer para entrar na terra prometida? O que eles precisavam vencer? Local, nome da cidade, as muralhas. Vem com Josué. Jericó, olha só, vocês lembraram, hein? Ainda bem, Jericó. Qual a estratégia que Deus dá de guerra para eles? Festa, gente. Não, pastor. Se você vai ler na Bíblia, quem está com a gente no plano de leitura anual, vai ver, está vendo. Muitas vezes antes de uma festa, antes de uma guerra, Deus falava, façam uma festa em honra ao meu nome, depois vocês vão para a guerra. Muitas vezes durante a guerra, Deus falava, agora façam uma festa para mim. E sempre, depois da guerra, uma festa em honra a Ele. Ficou claro? Muitas vezes antes, durante e sempre depois em honra, gratidão. Ok? Ficou claro? Jericó teve festa? Como? Deus fala assim, ó, coloca os levitas, os sacerdotes na frente, coloca os adoradores. Claro, vai um grupo de soldados à frente deles, eles vão na sequência e o povo atrás. Por 6 dias vocês vão dar uma volta em volta da cidade, das muralhas de Jericó. Dá uma volta, dá um brado, outra volta, no outro dia, outro brado, outra volta, e assim 6 dias. No 7º dia, Deus disse, vocês vão dar quantas voltas? 7, obra completa. Obra completa, não é por acaso. 7 voltas, no 7º dia. E quando, Josué diz, quando eu disser, vocês vão dar um brado, um grito, as trombetas vão tocar, som de festa, vão dar um grito, som de festa, de comemoração, de honra a Deus, e eu vou derrubar as muralhas para vocês. Ei, Deus entrou na guerra para fazer o que os homens não conseguiam, enquanto eles acreditaram que se a estratégia vem de Deus, até da festa no meio da guerra funciona. Agora, pelo amor de Deus, tudo que Deus cria, o diabo quer contaminar e corromper. Festa de Deus é o povo tudo embriagado, drogado, prostituindo, fazendo orgia. Isso não é festa, isso é bagunça. Festa é alegria. Festa é quando terminar, ninguém está com vergonha. Irmão, antes de conhecer Jesus, quantas vezes eu acordava domingo, falava, vixe, hoje eu não posso ir no clube. Por quê? Tem coragem de olhar para ninguém não, deixa passar uma semana.
Algumas vezes ela fala assim, depois do que eu fiz ontem, e outras vezes era pior, não sei nem o que eu fiz ontem, vai que eu fiz alguma coisa. Quantas vezes chegava lá e falava assim, cara, você lembra o que você fez ontem? Eu falei, em que sentido? Não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Vamos ver até onde vocês vão me falar aí. Não, tá vendo aquela... Não, é. Você lembra que você... Não, é. Festa para Deus, no outro dia a gente está mais feliz ainda. A gente está mais feliz ainda, gente. Festa com Deus é diferente. Aí ele fala, os homens têm que aparecer diante de mim. Agora, é interessante que Deus marca. Olha meus papéis de anotação. Pega Deuteronômio 16, vamos comigo lá. Deuteronômio 16. Deus está falando com alguém hoje aqui já? Deuteronômio, repetição da lei. Capítulo 16, verso 1 diz, a cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem a quem? Ao Senhor, seu Deus. Pois foi nesse mês, durante a noite, que é no final do dia, no entardecer, você vai ver isso já, que o Senhor, seu Deus, fez o quê? Os libertou do Egito. Na viração do dia. Igual era lá em Gênesis, quando Deus vem na viração do dia falar com Adão todos os dias, relacionamento. Na hora de libertar esse povo, Deus fala, vocês vão sair na viração do dia, vocês vão sair na virada de ciclo, a viração do dia, início da noite, pôr do sol. Em Israel, o dia lá não conta da meia-noite, o calendário judaico. Meia-noite, eles trabalham lá com 2 calendários, tá? Esse gregoriano que a gente vive, e o judaico, que é o calendário religioso. Vamos levar para o lado espiritual. Deus dizia assim, ó, acabou o dia, já entramos num novo ciclo. Por quê? Porque a forma de Deus relacionar com o homem, ele começa pelo descanso e termina com a comemoração e relacionamento. Como assim, pastor? Deus criou o homem em que dia? Alguém sabe? Dos dias da criação, que dia que Deus criou o homem? Vai. Hã? Não vou falar, gente. Que dia? Ah, vocês leem a Bíblia. E na sequência Deus fez o quê? No 7º. Hã? Criou o homem e falou, agora vamos descansar. O homem falou, acabei de chegar. Começa descansando, daqui a pouco vai ter bastante trabalho. Trabalha. Deus fala, ei, começou um novo ciclo, final do dia, viração do dia. Descanse, celebre, adore. No outro dia, trabalhe, lute, conquista. E no final se relaciona de novo, para prestar conta, para agradecer, para celebrar e adorar mais uma vez. A nossa vida com Deus é assim. E Deus fala, vocês vão celebrar todo ano, sabe por quê? Os filhos de vocês precisam saber que nem sempre foi fácil, como eles estão vendo. Eu levei o Rogerinho 2 anos comigo no Haiti, 1 ano ele quase ficou preso lá. E se ele ficasse preso lá, eu também ficava, obviamente, porque aquela mulher não me deixaria viver no Brasil. Aliás, ela me mataria aqui ou lá, de qualquer jeito. Graças a Deus, libertaram o menino. Mas nós fomos. E ano que vem nós vamos de novo e vai mais gente aqui. Ei, olha a realidade dessas pessoas. Deixa eu contar um pouquinho da história. A história da minha vida nem sempre foi boa como é hoje. Nem sempre eu tive essa paz que eu tenho hoje. Eu não sei se eu falo. Só por causa da Elisângela que pediu para falar. Tem pai e mãe que sentar com os filhos e dizer assim, ó, filho, agora o papai é de Deus, mamãe é de Deus. Mas nem sempre eu fui essa paz que é hoje. Perigoso o filho falar, era pior? Meu Deus, se agora que tá bom é assim, então cuidado com o testemunho. Porque Deus mandava celebrar uma festa em honra e em testemunho. Honre a Deus e testemunhe para as novas gerações. A gente está honrando porque Deus fez isso. Está vendo tudo isso que a gente tem? Foi Deus que deu. Está vendo tudo que a gente conquistou? Foi Deus que fez. Está vendo que a gente chegou até aqui? Foi Deus, foi Deus, foi Deus e foi Deus. Em João 8, versos 32 e 36, eu vou ler só esses 2 versículos, põe para mim por favor. Olha isso aqui, ó, João 8, 32. Então conhecerão e a verdade vos
Celebrem a festa da Páscoa no mês de Abibe, porque foi nesse período que Deus os libertou da opressão do Egito. Aí Jesus vem dizer, e João escreve, que ao conhecermos a verdade nos... No 36 diz, olha só, portanto, se o Filho, quem é o Filho? Quem é o Filho? Jesus, os libertar, vocês serão o quê? Livres de fato. Não é livre quem acha que é livre para fazer o que quiser. Quem é livre de verdade não faz o que quer, faz o que é bom. Quem é livre de verdade sabe dizer não para si mesmo, inclusive. Porque quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Quem não governa sua boca, na hora de falar, temperamento, na hora de comer, gente que é compulsivo, seu comportamento, não pode governar mais nada. Eu quero ter uma grande família. Peraí, então primeiro governa teu estômago, governa sua pressão, seu sangue, sua glicemia, governa a sua saúde, governa suas economias, governa suas emoções, e vai expandindo, e vai expandindo. Antes de Deus dar Eva a Adão, Deus dá trabalho a Adão, nomeia os animais. Por quê? Quem quer casar vai ter trabalho. Casamento é lugar de trabalho. É ou não é, gente? É que o Serginho não está aqui. Se ele tivesse, ele podia dizer. O Serginho é um irmão aqui da igreja, que ele fez um registro esses dias. Pastor, existe a lei Zé do Chico? Eu falei, não estou sabendo. Ele falou, porque a minha mulher me explora. E eu sou oprimido. Eu falei, vou orar por você. Mas não me convide para ir na tua casa. Vai que ela influencia a minha. Gente, brincadeiras à parte. Trabalho. Responsabilidade. E aí Deus vai ensinando. Ser livre de fato é saber dizer não. Põe o primeiro tópico, por favor. São só 3. Celebre. Seja grato e valorize sua o quê? Libertação. Deus fala, vocês precisam fazer uma festa para celebrar, para mostrar gratidão e valorizar. Porque nem sempre foi assim. Gente, essa liberdade de culto no Brasil nem sempre foi assim. Essa liberdade de falar em nome do Senhor nem sempre foi assim. Hoje ainda há lugares no mundo que você não pode fazer isso. Bom, aliás, no Nordeste recente, um pastor foi preso lá porque pregou. Quem viu essa matéria? Ele expressou algo que estava na Bíblia. Moveram uma ação e não foi preso. Já deve ter saído e tudo mais, mas a liberdade é algo precioso, para ser celebrado, para ser valorizado. Então, primeira festa, Páscoa, liberdade. Segunda festa, Deuteronômio 16, verso 4. 4 não, 9 já. Vamos para o 9, o 4 ainda fala um pouquinho. Não, vamos ler só o 4, só para eu deixar isso aqui bem registrado para a gente. Olha só, verso 4 ao 6, no Deuteronômio 16 ainda. Presta atenção. Durante esses 7 dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro da Páscoa ao entardecer do primeiro dia, lembra que eu falei? Entardecer. Não deixem sobras para amanhã. Seguinte, a adoração, a honra, o culto de hoje não pode ser substituído pelo de amanhã. Não, esse domingo eu não vou adorar a Deus, mas no outro eu adoro. Não, hoje eu não vou falar com Deus, mas amanhã eu falo. Gente, não estamos falando sobre Deus castigar ninguém, não tem nada a ver com castigo. Fala comigo, não tem nada a ver com castigo. Diga, é oportunidade. A oportunidade que você deixa para amanhã, você perdeu. Cada dia de relacionamento com Deus é uma oportunidade. Cada dia que a gente passa sem orar, sem ler a Bíblia, sem se relacionar com Deus, a gente perdeu uma oportunidade. Aí Deus fala, celebrem e não deixem sobras para amanhã. Ah, nós não vamos comer tudo hoje, celebrar toda a festa hoje, amanhã a gente termina. Não, essa festa é hoje. É onde Deus mandou e como Deus mandou. O culto é onde e como Deus mandou. Não, eu vou fazer o culto do meu jeito, onde eu quiser. Não é, a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que a honra que se dá a Deus, é Deus que dá a direção. Senão não é honra para Deus, é honra a si mesmo. Está levantando um altar para si mesmo. Está cheio de gente que começou a endeusar a si mesmo. Ei, não. Aí
começou a moda, a igreja sou eu, não, a igreja não é você e nem sou eu, a igreja somos nós somos o corpo. Corpo não é só a mão, só o pé, é o ajuntamento de cada membro, quem entende isso? Agora vamos lá para o 9, só para poder acelerar aqui. Contem 7 semanas a partir do dia em que começaram a colheita de cereais. Então celebrem a festa do que, gente? Da colheita, que também é conhecida como Pentecostes. Em homenagem a quem mesmo? Ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos que receberem dele. Deus é tão perfeito que ele diz assim, olha, é proporcional. Alguém recebeu um pouquinho, vai lá e faz o melhor que pode com o melhor que recebeu. O outro recebeu mais, ele faz, mas todos adorem e honrem a Deus. Agora é interessante que ele fala de uma festa de colheita. É a segunda festa. Por quê? Porque na primeira festa, Deus nos liberta. E depois de nos libertar, e eu preguei isso, ou gravei um vídeo falando disso, de Josué 5. Quando o povo hebreu vai entrar na terra prometida, quando eles entram, o maná cessa. Quem viu esse vídeo que eu gravei? O maná os acompanha no tempo de deserto. Diga maná, provisão do céu, é para o deserto. Diga na terra prometida, é bênção do céu sobre a minha plantação para grandes colheitas. Enquanto eles estão no Egito, eles são explorados. Quando eles vão para o deserto, lá não dá para plantar e colher, porque eles não vão habitar lá. É passagem. Então Deus fala, fica tranquilo, não precisa plantar aqui não. Vocês estão no deserto. Aqui a plantação de vocês é honra ao meu nome. Eu vou dar pão para vocês. Mas quando entrar na terra de vocês, o que Deus tem para você, começa a plantar e Deus vai abençoar e te dar colheitas extraordinárias. Quem é livre, colheita de Deus é para quem é livre. Você percebe que ele não promete abençoar a colheita enquanto eles são presos? Porque enquanto presos são explorados. Não adianta abençoar a colheita de quem é preso, porque ele não vai desfrutar. Quem está entendendo? Por que Deus não dá grandes colheitas para quem ainda é escravo do mundo? Porque ele não desfruta. Deus dá colheita para quem é livre. Primeira festa, libertação. Segunda grande festa, colheita, porque agora que somos livres, o que plantamos é nosso. E é em honra a Deus. Alguém está entendendo? Essa festa, Deus fala, contém 7 semanas, 49 dias. No dia seguinte, ou seja, 50º dia, celebrem uma festa em homenagem, em honra ao Senhor. Qual o nome dessa festa? Por quê? No futebol, em Copa do Mundo, o Brasil é o quê? Em relação a títulos de Copa do Mundo, o Brasil é o quê? É o quê? Pentacampeão. Pentecostes está falando sobre 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da libertação. Celebrem uma festa em colheita. O que isso significa? Eu fui livre. Agora já comecei a plantar. E a minha colheita já está chegando, está logo ali. Isso é tão claro na Bíblia que em Atos 2, põe para mim por favor, do 1 ao 4, está escrito assim, Atos 2, do 1 ao 4. Vamos acelerar para ir para o final. O dia de Pentecostes não é conhecido Pentecostes por causa do Espírito Santo. A falta de conhecimento trouxe um ensinamento errado. Não, porque a gente é pentecostal, tá? Vocês são quinquagenariais, sei lá o que das contas, como é que fala? Não, pastor, mas em honra ao Espírito Santo, tá bom, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes não é por causa do Espírito Santo, é o contrário, na verdade o Espírito Santo é por causa do Pentecostes. Como assim? O Espírito Santo é a colheita de Deus para quem foi livre em Cristo Jesus. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo é a colheita de Deus para quem foi livre em Cristo Jesus. Gente, isso é tão sério, já vou falar do Espírito Santo, mas para celebrar as 7 festas, porque o total de festas no calendário judaico são 7, é que algumas estão inseridas. Lembra que eu falei da Páscoa, 14º dia? No 15º é a festa das primícias. Pães asmos, 16º primícias.
Tem algumas festas que elas vão estar inseridas junto dentro de uma festa maior. Então Deus vai dar ênfase a essas 3 grandes festas, porque as instruções para as pequenas festas vão estar junto. A primeira, liberdade, libertação. A segunda, colheita. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, estão todos reunidos num só lugar, unidade. Quem é livre não divide, une. Quem é livre tem prazer em estar em comunhão. Por isso a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, união, unidade. Jesus ora ao Pai para que eles sejam um, como eu e o Pai somos. Unidade, união. Isso que a gente está fazendo hoje aqui agrada o coração de Deus, e Deus derrama azeite, unção fresca no meio dessa união. O Espírito Santo desce no meio dessa unidade. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, verso 2. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam o quê? Sentados. Estamos aqui nessa casa de oração reunidos. O verso 3 vai dizer: então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 vai dizer: todos ficaram o quê? Cheios de quem? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. O Espírito Santo é uma colheita, é Deus nos habilitando para a caminhada cristã. Uma vez que fomos livres do Egito, livres do mundo, através do Cordeiro, através de Jesus sacrificado, agora para andarmos nesse mundo, precisamos do Espírito Santo. Então Deus vai nos dar como colheita o Espírito Santo de Deus, que nos guiará em toda a verdade e estabelecerá a unidade da igreja. Colheita. A segunda festa é resultado da liberdade da primeira. Dentro da cultura judaica, quem não participa da festa da Páscoa não pode participar das outras festas. Não pode. Porque essas festas seguintes são para quem foi livre. O Espírito Santo é para quem é livre em Cristo Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, seja livre. E o Espírito Santo vai encher. O Espírito Santo vai encher até transbordar. Põe o tópico para mim, por favor, para eu ir para o último. Segundo tópico: celebre, valorize e honre a Deus em suas o quê? Colheitas. De tudo. E, para finalizar, Deuteronômio 16, verso 13, diz assim: celebrem a festa das cabanas, ou tabernáculos, como queira, tá? Durante, é só versão, durante 7 dias no final da época da colheita. Eu tive o privilégio de 2 anos de participar dessa festa lá em Israel, e em nome de Jesus, em breve vamos junto lá. Aí diz assim: depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas, essa festa será um tempo de alegria e comemoração com quem? Seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias celebrem essa festa em homenagem a quem? Ao Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande o quê? Alegria para vocês. Livres em Cristo, livres do Egito, recebemos o Espírito Santo, uma colheita extraordinária de Deus, e agora voltamos a agradecer em honra a Deus. E nessa festa de gratidão, a festa dos tabernáculos ou das cabanas, é para lembrar que Deus escolheu habitar no meio do povo dele. Deus escolheu fazer o quê? Um Deus tão grande que Ele escolheu habitar. Quando eles saem do Egito e eles montam acampamento, o tabernáculo ficava no meio e todas as cabanas ficavam ao redor, em círculo, para que todos ficassem com uma distância exatamente igual e com uma visão exatamente igual em relação ao tabernáculo. O tabernáculo no centro, cada cabana, quando acordava, abria
a porta da sua cabana, primeira coisa que viu, o tabernáculo. Estamos aqui, não somos mais escravos porque Deus nos libertou. A honra, a glória e o louvor são a Ele. Antes de dormir, no final do dia, antes de fechar a cortininha da cabana, olhava para o tabernáculo: Senhor, obrigado por mais um dia. Deus é o centro da nossa vida. Deus é a razão da nossa liberdade. Honre a Ele. Deus fala todo ano: celebrem essa festa, Sucote, tabernáculo, cabanas, a última colheita. Que festa é essa? É a hora que você pega os seus filhos, servos, levitas, estrangeiro, órfão, viúva, e fala: ninguém vai ficar de fora, se ajuntem aqui. Eu quero dizer para vocês que Deus nos libertou enquanto éramos escravos, que Deus nos deu a colheita terrena, material, e nos deu o Espírito Santo, que Deus habitou com a gente no deserto, quando ninguém queria saber da gente. Deus habitou com a gente. Mas agora, nos últimos dias, Deus habitou em nosso meio na pessoa do Espírito Santo. Através do sacrifício de Jesus, Deus tabernaculou com o homem. Agora Deus não habita com apenas, Ele habita no homem, através do Espírito Santo que nos foi dado. Põe o último tópico, por favor, para a gente poder orar. Celebrem com alegria isso, ele fala. Se alegre pela maior bênção, a presença de Deus, desde os desertos até as conquistas, passando pelos períodos de transição, até no deserto, Ele está lá, tabernáculo. O mais importante é se lembrar que Ele está, mais importante, Ele está conosco. Ele está conosco. Esse é um tempo de se alegrar e dizer: Senhor, obrigado. Cada festa aponta para um testemunho. Deus nos libertou. Celebramos a Páscoa. Deus nos deu a colheita por causa do Cordeiro que foi para a cruz. Deus nos deu a colheita, o Espírito Santo. A nossa mesa ainda tem ervas amargas. A nossa mesa vai ter pão sem contaminação, porque o Cordeiro cumpriu o papel dele. E agora o Espírito Santo veio sobre nós. E nós nos juntamos como igreja aos domingos para celebrar e honrar, para lembrar que Deus ama a unidade da igreja, que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Ali Deus derrama bênção, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre sobre a barba, vai até a ponta das vestes. Ali Deus ordena vida e bênção para sempre. Que Deus venha ordenar vida e bênção, e o nosso testemunho, quem olhar para a gente, diga: eu quero uma vida igual a sua. Você está leve, você está feliz, você está em festa. Você vai dizer: o testemunho que eu tenho para dar é que Deus me chamou para uma vida de desafios, mas mesmo no meio de desafios, eu posso celebrar e festejar, porque Ele está comigo em todo o tempo. Quem crê e recebe diz: pode celebrar e aplaudir o nome santo do Senhor.